Boa noite. Hoje a nossa aula de Nanum coreano vai ser sobre as datas. Vou compartilhar aqui uma tela com vocês. O tema de hoje é sobre tempo. Tempo. Tempo no coreano é 시간. 시간. E a gente vai perguntar sempre, né? Quando? Quando? Lembra na aula passada, a gente viu vários tipos de pergunta? Quando, onde, o quê? Então, o foco da aula de hoje vai ser sobre quando. 언제, 언제, quando. A data em coreano é 날짜, 날짜. A ordem da data é ano, mês, dia e depois dia de semana, que é totalmente ao contrário do português, né? No português, a gente coloca primeiro segunda-feira, vírgula, e depois 22 de janeiro de 2020, vamos supor. No coreano, a gente vai começar do maior, do grande para menor, tá bom? Então, primeiro ano, e depois mês, depois dia, e depois dia de semana, sem utilizar a vírgula, tá bom? E nas datas, a gente vai usar tudo em ensino coreano, tá bom? Para o ano, a gente vai usar uma unidade de medida que é 년, 년. Então, a gente vai usar o número sino-coreano. 2020 vai ser 2020년. 2020년. 2021 vai ser 2021년. 2021년. E 1443 vai ser 1443년. 1443년. 선생님, por que você colocou de repente 1443? Foi o ano da publicação de Hangul para o povo coreano pelo rei Sejong. Então, eu coloquei alguns exercícios com esta data, tá bom? E para o mês, a gente vai usar a unidade de medida 월, tá bom? Então, a gente vai usar todo em ensino coreano e vai ser 1월, 2월, 3월, 4월, 5월, 6월. Para o mês de junho, tem um pouquinho de exceção. A gente vai retirar o 기억받침 do 6, tá? Do 6. E aí vai ficar 6월. Para julho, 7월. Para agosto, 8월. Setembro, 9월. Para outubro, 10월. Novembro, 11월. E para dezembro, 12월. E para os dias, a gente vai usar a palavra 일, que é dia. Então, vai colocar primeiro o dia, a data, e depois sempre vai falar o 일, tá? 1일, 2일, 3일, até dia 31, tá bom? Então, dia 31 vai ser 31일, tá? 31일. E não tem exceção, tá bom? Não tem exceção para o dia. Agora, para dias de semana. 월요일, 화요일, 수요일, 목요일, 금요일, 토요일, 일요일. Então, se você decorar assim, vai facilitar. 월, 화, 수, 목, 금, 토, 일. 월, 화, 수, 목, 금, 토, 일. 월, 화, 수, 목, 금, 토, 일. As horas. Horas é 시. 시. Vamos usar para as horas o número nativo. E então, a gente tem que prestar atenção que para as horas e para
para as horas, o número nativo. E para minutos e segundos, número sino-coreano. Tá bom? Então, para as horas número nativo, vamos contar comigo. 1시, 1 hora. 2시, 2 horas. 3시, 3 horas. 4시, 4 horas. 5시, 5 horas. 6시, 6 horas. 7시, 7 horas. 8시, 8 horas. 9시, 9 horas. 10시, 10 horas. 11시, 11 horas. E 12시, 12 horas. Como falei no início da aula, para as horas, a gente não vai usar 24 horas. A gente vai usar de 12 em 12, tá bom? Aqui, os minutos, a gente vai usar o número sino-coreano. Os minutos e os segundos, tá bom? Minutos, 분. Segundos, 초. Mas a gente vai falar somente até os minutos. Raramente a gente vai usar os segundos, tá bom? Então, 10 minutos. 10분. 10, 10, de número sino-coreano, e a gente vai acrescentar a palavra 분, que é minuto, tá bom? 10분. 20 minutos. 20분. E 30 minutos, 30분. 30분. E para 30 minutos, a gente usa com bastante frequência a palavra pan, que significa metade, tá bom? Então, como se fosse 7:30. Então, 7시 반, tá bom? Então, ao invés de você usar o 분, a gente vai usar só a palavra pan, tá bom? 30분 ou 반. E no coreano, vamos falar as horas de 12 em 12 minutos. Então, a gente vai acrescentar a palavra 오전, que é de manhã, 오후, à tarde. Tem um pouquinho de diferença de manhã e à tarde, tá? Então, na verdade, 오전 significa antes de meio-dia, tá bom? E 오후 seria depois de meio-dia. E meio-dia, no coreano, também é chamado de 정오, tá? 정오. Então, 오전, 전 significa antes, 오전, de manhã, 오후, à tarde. Então, 8 horas da manhã vai ser 오전 8시. 오전 8시. E às 20 horas vai ser 8 horas da noite ou 8 horas da tarde. Vai ser 오후 8시. 오후 8시. 선생님, então como é que a gente vai falar meio-dia, tá? Meio-dia, como vai ser 정오, a gente pode utilizar a palavra 정오 para dizer meio-dia. Mas 정오 não é uma palavra muito utilizada pelos coreanos. A gente fala mais frequentemente dessa maneira. 낮 12시. 낮 de dia e 밤 de noite. Então, 낮 12시 e 밤 12시. 낮 12시 para meio-dia. 밤 12시 para meia-noite. Tá bom? Eu trouxe alguns diálogos, tá? Então, essas perguntas que eu trouxe são curtinhas, mas é interessante que vocês aprendam, decorem essas perguntas, que essas perguntas são as perguntas mais utilizadas no dia a dia, tá bom? então, que dia é hoje? 오늘은 며칠이에요? 오늘, hoje, 며칠, que dia, tá? 며칠이에요? 오늘은 며칠이에요? 오늘은 2020년 7월 24일이에요. 오늘은
2020년 7월 24일이에요. Hoje é primeiro ano, 2020년. Depois vem o mês, 7월. E depois vem o dia, 24일. E depois coloca o verbo, 이에요, é. Tá bom? Outra pergunta muito utilizada. Que dia da semana é hoje? 오늘은 무슨 요일이에요? 오늘은 무슨 요일이에요? Que dia da semana ou qual dia da semana, tá? 무슨 significa qual, tá? 오늘은 hoje é 금요일이에요. Hoje é sexta-feira. 오늘은 금요일이에요. E aí a gente pode perguntar qual dia da semana era ontem, qual dia da semana é amanhã. Aí a gente vai mudar para 어제, 내일, 오늘, assim, tá bom? E a outra pergunta mais utilizada, que horas são agora, tá? 지금, agora, 몇, 개, ou qual, tá? 지금은 몇 시예요? horas, tá bom? 지금은 몇 시예요? 지금은 오후 4시 4분이에요. Vamos ver que horas são agora. Agora são 21 horas e 29 minutos. Vamos supor que é 21 horas e 30 minutos. 지금은 오후 9시 30분이에요. 지금은 오후 9시 30분이에요. Como já é bem noite, não tem mais sol, a gente pode substituir a palavra ohu para 밤 também, tá bom? Então, duas maneiras. 지금은 오후 9시 30분이에요. Agora são 9 horas e 30 minutos da noite. 지금은 오후 9시 반이에요. Então, 30 minutos, substituindo para a palavra 반. Ou, 지금은 밤 9시 반이에요. Ou, 지금은 밤 9시 30분이에요. Tá bom? Essa é uma pergunta também que as pessoas fazem muito. Quando é seu aniversário? Aqui, nos nossos exercícios, eu coloquei para que vocês colocassem até a data de nascimento, né? O ano de nascimento. Mas quando a gente pergunta quando é seu aniversário, a gente sempre fala primeiro somente o mês e o dia. A gente não fala o ano, tá? Então, o meu aniversário, 제 생일은, esse 제 significa meu, tá? 생일, aniversário. Aí, ao invés de você responder em i, eu coloquei tá? Lembra lá na aula de autoapresentação? Quando eu estou falando de mim, a gente sempre vai usar e nan, porque é tópico, porque é mais importante. Então, mesmo que na pergunta esteja perguntando com a partícula i, a gente vai responder com tá bom? Então, vai ser 제 생일은, o meu aniversário é. 제 생일은 9월 3일이에요. 제 생일은 9월 3일이에요. Eu falei o meu aniversário, tá? 제 생일은 9월 3일이에요, tá? Primeiro o mês e depois o dia, tá bom? Obrigada.